Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Boa noite, meu irmão, Pai do Senhor. E juntos vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, da Congregação Boa Esperança, do setor 2, sob a direção do pastor Georgênio. E desta feita estaremos comentando a lição de número 3, que tem por data o dia 21 de julho de 2024. E o título da lição diz: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nesse trimestre, como já falamos aqui, nós estamos falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nesse trimestre nós estaremos falando sobre os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Essas duas mulheres que foram fundamentais, foram importantes para o nosso crescimento espiritual e para o reino de Deus, para que o propósito do Senhor se cumprisse aqui na terra. Essas mulheres foram grandemente usadas pelo Senhor. E o textual dessa lição vai dizer: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E a verdade prática vai dizer: amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Glória a Deus. A gente vê na nova aliança, quando Jesus Cristo implanta seu reino aqui na terra, ele vai citar dois mandamentos onde toda a lei e os profetas estão abaixo desses dois mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento. E o segundo, semelhante a esse, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então está tudo girando em torno do amor. Amar a Deus e amar ao nosso próximo. E também amar a nós mesmos, Antes de amar o nosso próximo, amar a nós mesmos. Porque somos vasos, somos escolhidos pelo Senhor e somos usados por Ele para fazermos a obra dele aqui na terra. O texto, a leitura bíblica que será feita em classe, em sala de aula na EBD, está em Ruth, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8 e versículos 14 ao 19. Você que é professor, que é aluno da EBD, estará fazendo essa leitura em sala de aula. Nessa lição nós temos 3 objetivos, e o primeiro vai ser apresentar a proposta de Noemi, o segundo abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra, e o terceiro refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. E na introdução, o autor vai dizer que nós já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Na lição de número 2 desse trimestre foi feito essa visão panorâmica do livro de Ruth. E hoje nós vamos caminhar pelos seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra, que é Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Ruth e Noemi, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. A gente vê que o amor das duas é recíproco, de uma para com a outra. O caráter voluntário de doação pessoal de nora e sogra é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então, através dessas duas personagens, a princípio, nós vamos falar sobre esse amor, que gira em torno do tema, do título dessa lição: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor a todos mais uma vez. Vamos dar início agora ao nosso primeiro tópico da nossa lição, ok? Lição de número 3, como já disse aqui para o nosso professor Eduardo. Diz assim o nosso primeiro tópico: a proposta de Noemi. Subtópico 1. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado dos seus atos. Então, nós primeiramente, meus queridos, temos que
considerar o que estava acontecendo ali na vida dessa personagem, Noemi, para que ela tomasse as atitudes que ela viria a tomar mais à frente, atitudes essas que nós vamos aqui falar para vocês ao longo dessa lição. Mas é importante considerar o contexto cultural e o contexto social que Noemi estava vivenciando diante de toda aquela situação. Aqui o nosso autor, ele diz que Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque, que vem do hebraico, meu Deus, é rei. Você sabe que os nomes, ok? No judaísmo, ele tem um significado que traz uma carga, Eduardo, uma carga pessoal para aquela pessoa que detém aquele nome. Então, é interessante essa observação, inclusive aqui nessa situação da família de Noemi e dessa crise aqui que se instala muito fortemente nesse seio familiar. Então, Elimeleque era o marido dela, o significado desse nome era meu Deus é rei. E ela tinha também 2 filhos. Vamos lá. Primeiro filho, Malom, doença, veja só o significado, ok? E Quilion, definhamento, ok? Então, casaram-se com 2 moabitas, ok? Povos estrangeiros, né? Povos diferentes ali do povo judaico, mas casaram-se com elas. E como os nomes deles aqui já nos traz essa ideia, talvez o nosso autor aqui, ele traz essa situação, talvez eles tivessem já de nascimento uma saúde bem já fragilizada. Por isso eles foram batizados com esses nomes, que traz essa carga de significado, a carga semântica mesmo, que influencia, de certa forma, na vida da pessoa que detém esse nome. E eles morrem, tanto como o pai, ok? Morre, e os 2 filhos também morrem, deixando as 3 mulheres ali, entre aspas, desamparadas. Você entende, você sabe que na cultura judaica, ok? É necessário, pelo menos na forma antiga, claro, na forma antiga, no contexto cultural antigo, era necessário a figura masculina para reger toda a família, para trabalhar ali, ok? E trazer o sustento para a sua casa. E quando o marido da mulher, ele morria, o filho assumia essa questão, assumia a liderança da casa para trazer todo o sustento, para providenciar tudo o que a família ali agora necessitava. Porém, aqui não morre só o marido de Noemi, mas também os 2 filhos. E ficam tão somente as mulheres para realizarem ali, para tentarem seguir em frente. É essa crise que se instala, Eduardo, no seio da família. Talvez a pior crise que possa acontecer, quando perdemos entes familiares. E esses entes familiares, os quais elas dependiam profundamente. Ok? A mulher não podia trabalhar, a mulher não podia estar inserida naquele tempo, não poderia estar inserida num contexto ali onde os homens estivessem reunidos. Então, para elas, ficou realmente uma situação muito difícil dentro da sociedade, ok? Dentro da sua família e também da sociedade onde elas estavam, Eduardo, inseridas. Glória a Deus. O segundo subtópico vai falar, tirando força da fraqueza. Como nosso professor Isaías já falou bem aqui, a crise estava instaurada no meio familiar de Noemi. Ela tinha perdido o seu marido e os seus filhos, e ela agora estava sozinha ali, somente com as suas noras. É um momento bastante difícil. E como o segundo subtópico já disse, né, tirando forças da fraqueza. A gente vai ver que Ruth, ela não descansou, ela não ficou ali anestesiada diante de tudo que estava acontecendo com ela, mas ela usou essa situação, a fraqueza daquele momento, e encontrou forças para tomar uma decisão. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, vai dizer: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Glória a Deus.
Então, irmãos, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. O próprio Jesus Cristo falou isso, né? Ele não nos enganou quando ele disse isso. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por situações, por adversidades, né? Alguém pode falar, eu aceitei a Jesus Cristo, agora a minha vida vai ser a melhor vida possível, né? Engana-se quem pensa dessa forma. Passará aflições, passará adversidade da mesma forma, mas a diferença é que agora você não está passando sozinho. Você tem alguém que está com você, alguém que está cuidando de você, está te orientando, está te guiando, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou que não nos deixaria só, que iria ao Pai, mas deixaria outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E é nele que nós encontramos forças, é nele que nós encontramos orientação para seguir em frente. Noemi, ela poderia ter ficado ali naquele lugar amargurada, triste, né? Juntamente com as suas noras, mas ela tomou uma decisão. Então a diferença é como nós nos comportamos diante das adversidades. O que é que nós iremos fazer agora que estamos nessa situação? Nós temos duas escolhas. Ou nós vivemos amargurados, pensando naquilo que nos aconteceu, naquela situação toda, ou nós tomamos uma decisão e passamos a viver dali para frente, né? Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, você tem duas escolhas a fazer. Ou você vai passar o resto da sua vida chorando, amargurado, culpando alguém, às vezes até mesmo o próprio Deus, diante daquela situação que aconteceu, ou você pode agradecer a Deus por aquele momento que Deus lhe proporcionou ao lado daquela pessoa. São situações bem distintas uma da outra, né, Isaías? Mas são situações que nós devemos tomar para ter uma mudança na nossa vida. A gente não pode ficar estagnado ali diante da adversidade, mas a gente tem que se levantar e tomar uma decisão. A palavra vai dizer que Noemi, ela não ficou ali estagnada. E quando ela soube que na sua terra, né, na terra de Israel, Deus havia abençoado, havia pão para o povo, então ela se levantou ali da terra de Moabe, juntamente com as suas noras, e decidiu ir de volta para a sua terra. E ali ela também pediu para que as suas noras, né, a Ruth e Orfa, elas tomassem uma decisão, que voltassem para as suas mães, para a sua casa, que ali elas poderiam, quem sabe até, talvez casar novamente, né? Mas a gente vai falar ainda no decorrer dessa lição que cada uma tomou a sua decisão. Então nós não devemos agir com o autor, ele vai citar aqui algumas características, não é? Agir com autopiedade ou autocomiseração conosco, para conosco. Mas nós devemos nos levantar, nós devemos tomar uma atitude, né? E Noemi, ela tomou uma atitude de liderança. E isso foi fundamental para o desfecho final da sua vida, que nós ainda vamos chegar até o final dessa lição. Amém, meus irmãos. E essa atitude, Eduardo, de liderança de Noemi, teve algo que vale destaque. Porque ela não apelou, como diz aqui o nosso terceiro subtópico, ela não apelou para a manipulação emocional que ela poderia fazer sobre as suas noras. Porque se abateu ali a fome naquele local, como o Eduardo já frisou aqui, a seca, a fome se abateu, e ela se viu realmente sem recursos ali para se manter, sem ter condições para se manter naquele local. E o que aconteceu? Ela podia muito, era uma pessoa já idosa, Noemi, uma pessoa já fragilizada fisicamente, psicologicamente, espiritualmente também estava fragilizada, porque ela mesma disse que queria que o seu nome agora mudasse e fosse Mara, porque significa amargo, amargosa. Ou seja, a vida dela estava muito amarga, estava amargosa demais. Então ela estava totalmente fragilizada em suas emoções. Mas ela, Eduardo, não expôs isso para as suas noras. Ela não usou esses artifícios para conseguir que as suas noras retivessem ali naquele local. Não, elas
ela as liberou para que elas regressassem para suas terras e assim continuassem suas vidas normal. Então, meus queridos, aqui o nosso autor ele diz que a manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então, por mais que Noemi estivesse vivenciando toda aquela situação de extrema tristeza, ela não usou disso para se auto-beneficiar. Não. Mas ela realmente tomou atitudes de maneira coerente, consciente e creio que lá no íntimo do coração dela, aguardando na providência divina que veio posteriormente, que veio na vida dela e na vida da sua nora, algo que nós vamos ainda, Eduardo, comentar aqui para você nessa noite. Amém. E aí nós entramos no segundo tópico que vai falar sobre a convicção amorosa de Ruth. E o primeiro subtópico vai falar uma amizade provada e aprovada. Diante de toda essa situação, como já falamos aqui, né, nós vamos perceber que havia um relacionamento sadio entre Noemi e as suas noras. Né? A Orfa e Ruth, elas tinham um relacionamento com a sua sogra, um relacionamento sadio. Mas diante de toda essa situação, de toda essa adversidade, e diante da proposta que Noemi colocou diante delas, elas tiveram que tomar uma decisão. Né? E nós vamos entender, vamos perceber que Orfa, ela amava a Noemi. Mas diante da proposta que foi colocada, ela achou por bem se ausentar, né, da presença, se ausentar do convívio de Noemi e de sua concunhada, né, de Ruth. E aí ela decide, na segunda vez, quando Noemi pede para que elas voltem para a terra delas, para a casa da mãe delas, e aí Orfa decide se ausentar. Né? Mas nessa segunda vez, é o momento em que Ruth, ela, mais uma vez com convicção, ela pede para ficar com a sua sogra. Né? E aí, nesse momento, ela abraçou Noemi e confirmou ainda mais aquele amor que ela declarou para com a sua sogra. E aí, nós vamos ver o versículo de número 16, né? Quando Ruth diz: aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então o autor vai falar aqui que essa atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo de Ruth. Ela tirou esse relacionamento profundo lá do fundo do seu coração. E muitas vezes nós passamos por situações em que nós somos provados exatamente para que aquilo que está lá no fundo do nosso ser, no profundo do nosso coração, ele venha para fora, ele venha ser exposto. E em nenhuma outra situação em que nós vivemos poderia fazer com que isso acontecesse, em que esse sentimento profundo pudesse ser exposto, pudesse ser mostrado. Então muitas vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que demonstrem algo que vem lá dentro de cada um de nós, que não vem de nós mesmos, mas vem do amor de Deus por cada um de nós. Né? E somente muitas vezes, infelizmente, né, na adversidade, é que muitas vezes isso pode acontecer nas nossas vidas. Dificilmente, quando estamos abastados, quando estamos em situação benéfica para a nossa vida, algo desse tipo vai acontecer. Mas muitas vezes acontece nas situações mais difíceis da nossa vida. É quando Deus consegue extrair de nós, né, o melhor azeite. É quando a prensa aperta ali no azeite, né, de uma forma que sai aquela coisa, né, que é o melhor daquele fruto. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós acabamos sendo pressionados de uma maneira para que venha a ser extraído o melhor de cada um de nós. Então as verdadeiras amizades, elas resistem às mais intensas provas. E
nessa situação entre Noemi e suas noras, Ruth pôde extrair de dentro dela o melhor que ela poderia mostrar na amizade com a sua sogra. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos para o prosseguimento, a nossa lição. Chegamos agora no segundo subtópico, ok? Desse segundo tópico, né? Estamos falando sobre a convicção amorosa de Ruth. E o segundo subtópico diz assim: a amizade na adversidade, ok? Então, meus queridos irmãos, é muito fácil nós sermos amigos, nós termos muitos amigos em momentos fáceis, momentos que está tudo muito tranquilo, tudo muito bom, tudo muito bem. Agora, na adversidade é que realmente é separado aqueles que são os verdadeiros amigos daquelas pessoas que muitas das vezes só queriam estar próximas a você por algum interesse pessoal. Tá? Na adversidade, no aperto, é que você consegue saber e ver quem realmente está do seu lado pela pessoa que você é e não tão somente por aquilo que você pode proporcionar para ela. E Ruth nos dá essa lição que serve para todos nós em nossos dias. Ela amou profundamente a sua sogra e ela não a abandonou de maneira nenhuma. Como já frisou aqui nosso professor Eduardo, ela disse: onde você morrer, eu morro. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Eu não vou te deixar. E não insista para que eu faça isso. Então, você vê aqui, meus queridos irmãos, o apego mesmo amoroso, de sentimento verdadeiro que Ruth tinha para com a sua sogra. E a gente já consegue entender aqui que Ruth, por mais que ela fosse de um povo estrangeiro, moabita, mas ela já estava habituada com bastante força ao contexto religioso judaico. Porque a gente sabe que na cultura judaica existia isso. Você, quando entrava a cultura judaica, você tinha que aderir ali à cultura religiosa do povo, ok? Então, essa questão de dizer que o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, mostra essa característica que Ruth, ela já tinha entrado mesmo de cabeça, digamos assim, certo? Na cultura judaica, em todo aquele contexto ali judaico que ela estava inserida, que ela foi inserida quando ela entrou na família de Noemi. E ela foi até o final com esse juramento. Ela foi até o final com essa convicção amorosa com a sua sogra. Aqui no final diz assim: nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível dos nossos relacionamentos? E eu até aqui eu gostaria de expandir um pouco mais isso aqui, essa colocação do nosso autor. Eu quero dizer para você qual o tipo de relacionamento que você está proporcionando para as outras pessoas. Veja que Noemi proporcionou para Ruth um relacionamento verdadeiro, Eduardo. Um relacionamento mesmo que fez a diferença na vida daquela mulher que já era idosa e agora viúva. Imagine se ela estivesse completamente abandonada, ok? Mas Deus, ele proporcionou esse apego sentimental entre Ruth e Noemi, para que elas estivessem juntas, para que elas fossem realmente ali socorridas de forma mútua, meus queridos. Então, qual é o tipo de relacionamento que nós estamos construindo? Qual é o tipo de relacionamento que eu estou propondo para o meu irmão? Será que é esse parecido com Ruth? Ou apenas um relacionamento direcionado ao interesse? Aquilo que eu posso extrair de alguém. O relacionamento, quando existe Deus no centro, ele é este aqui que Ruth proporcionou para a sua sogra. Se ela morresse, morreriam as duas. Se ela vivesse, viveriam as duas, Eduardo. Glória a Deus. E o terceiro subtópico, um amor prático. E aí a gente vai ver que não somente Noemi teve um papel de liderança, mas também teve um papel de ensinamento para a sua nora, para com Ruth. E ela também percebeu e ela aprendeu com a sua sogra que o amor não é somente de palavras, mas também é de ação. Então tem o amor de palavras, tem o amor demonstrado afetuosamente, mas também tem o amor onde se mostra através
de ações, né? E a gente vai ver que Ruth, quando elas voltaram para Israel, ali para a cidade de Belém, Ruth não ficou parada. E aí ela foi atrás de algo para o seu sustento, para o sustento da sua sogra. E a palavra vai dizer que ela se prontificou a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Elas estavam chegando, estavam voltando para a terra de Israel, né? E não possuíam nada. E elas sabiam que durante a colheita era possível que as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, elas pudessem colher as espigas que caíam, se estivesse colhendo espigas, né? O que estava sendo colhido ali, o que caísse, ficava para os pobres, porque lá em Levítico, capítulo 19, foi dada a lei a Moisés. No versículo 9 vai dizer: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Então Deus, Ele cuida de todos. Ele cuida da viúva, Ele cuida dos pobres, dos necessitados. Deus, Ele pensa em tudo, em todas as situações para abençoar o seu povo. Tanto aqueles que estão abastados, quanto aqueles também que estão necessitados. Então o Senhor, pensando, né, nos mais necessitados, colocou essa regra, né, colocou esse preceito bíblico para que as pessoas pudessem cumprir. E aqueles que plantassem, deixassem também alimentos ali para os pobres. E Ruth, ela se prontificou a colher essas espigas que ficavam para os pobres e assim alimentar, sustentar a ela e a sua sogra, né? Então o princípio de Deus, a palavra de Deus, ela é básica e ela é clara, que ela abençoa a todos o quanto servem a Ele. Todos aqueles que cumprem a palavra de Deus, tanto o rico quanto o pobre é abençoado diante dos princípios do nosso Senhor. E aí a gente vai ver que Ruth, ela trabalhou nos campos de Boaz, e o seu esforço, a sua dedicação ali, trabalhando, juntando as espigas, né, fez com que surgisse uma admiração para com ela do seu chefe, do dono dos campos onde ela fazia aquela colheita, né, que era o Boaz. E ali ela recolhia tudo e levava para a sua sogra. Então Ruth não apenas dizia amar, mas ela praticava o amor. O amor deve ser notório em nossas vidas, né? Por isso que o Senhor, por isso que está escrito em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então devemos amar uns aos outros, devemos mostrar esse amor uns para com os outros, porque o mesmo amor que nós temos para com Deus, né, amando a Deus acima de todas as coisas, também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus, meus irmãos. É uma lição de vida, uma lição realmente de fé extraordinária que Ruth demonstrou em toda aquela situação que elas estavam vivendo juntamente. Ela estava vivendo justamente com a sua sogra. Meus queridos, chegamos agora ao nosso último tópico, né, Eduardo? Exatamente. Tópico 3. Nós estamos aqui com muito prazer comentando essa lição para que você seja abençoado, glória a Deus, para que as nossas vidas sejam edificadas juntamente. Diz assim o nosso terceiro tópico: a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Meus queridos, vai destacar aqui o seguinte: nós já comentamos que Ruth, ela não era judia, tá? Ruth era moabita, era de um povo estrangeiro. Então, era esperado, por qualquer pessoa, não seria estranho, Eduardo, que Ruth abandonasse também a sua sogra. Porque ela poderia muito bem, ela tinha essa autorização, inclusive, tá? De voltar para a sua casa, voltar para o seu povo, voltar para a sua terra e viver a sua vida e esquecer aquilo que tinha acontecido na família de Noemi. Ok? Ela não tinha o compromisso étnico
cultural, religioso, ok? Do seu nascimento mesmo ali. Ela não tinha isso. Ela adquiriu isso quando entrou realmente na família de Noemi. Ela levou isso muito a sério. E veja, uma estrangeira dando essa lição, ok? De fé no Deus de Israel, certo? Para todas aquelas pessoas. Diz aqui o nosso autor no final que ela foi reconhecida como uma mulher virtuosa. Está lá em Ruth 3:11. Por quê? Porque diante de toda aquela situação, diante da possibilidade legal que havia para ela de ir embora e refazer a sua vida, ela preferiu manter-se naquilo que ela havia aprendido agora nessa cultura que ela havia adquirido quando entra na família de Noemi, casando com um dos seus filhos. Isso mostra, e essa declaração que ela disse, que o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, demonstra isso de maneira muito clara, ok? Que ela agora estava de coração mesmo, totalmente envolvida na questão religiosa judaica, ok? Que ela estava inserida naquele momento. E que ela estava agora uma mulher convertida ao Deus de Israel. E esta conversão ao Deus de Israel fez toda a diferença na vida da jovem Ruth, que proporcionou algo tão maravilhoso para a vida da sua sogra Noemi. Glória a Deus. O segundo subtópico vai falar uma fé que inspira. Primeiro falou o professor Isaías aqui a fé fervorosa, e o segundo uma fé que inspira. E a fé de Ruth foi inspirada na crença e na vida de sua sogra. A Noemi foi um grande exemplo, como a gente já falou aqui nos tópicos anteriores, que Ruth aprendeu muito com a sua sogra Noemi. E o testemunho de vida, a maneira que ela vivia, a maneira que ela demonstrava a sua fé em Deus, fez com que essa fé servisse de exemplo para a vida de Ruth. E é por isso que, como o nosso irmão Isaías falou, ela não era israelita, ela era moabita, mas os moabitas, mesmo adorando outros deuses pagãos, mas Ruth, ela, através do exemplo da sua sogra, que tinha uma fé inspiradora, uma fé exemplar, uma vida exemplar diante dos homens, diante de Deus. Então essa fé inspirou a sua nora Ruth a também seguir no mesmo caminho. E é por isso que ela vai falar: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então a nossa vida ela deve ser uma vida inspiradora para outras pessoas. A nossa vida deve demonstrar uma fé que venha inspirar outras pessoas. E aqui nesse tópico o autor vai frisar exatamente sobre a vida das mulheres, e que as mulheres mais velhas ela têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família a despeito das pressões da sociedade mundana. Nós estamos, meus irmãos, nesses últimos tempos que estamos vivendo, precisando de pessoas inspiradoras, de pessoas que demonstrem, através das suas vidas, uma harmonia, uma fé inabalável em Deus, uma vida cristã que demonstre verdadeiros exemplos para todos aqueles que estão iniciando na caminhada, para aqueles que já estão há algum tempo na caminhada. Nós precisamos nos inspirar em pessoas que se demonstram através dos seus frutos, que têm uma verdadeira comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui o autor vai citar o versículo que está lá em Tito, no capítulo de número 2, versículo 3 ao 5, que vai dizer: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes,
a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Glória a Deus. E essas características a gente vê na pessoa de Ruth, na pessoa de Noemi, né, que foi através da sua vida, né, da sua fé em Deus, que pôde inspirar a Ruth, que pôde trazer uma transformação na vida de Ruth através da fé em Deus e da prática, né, de uma vida santa, uma vida diante de Deus e diante dos homens, de maneira que não viesse a ser constrangida por alguma coisa que viesse a fazer erroneamente. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso último subtópico desse tópico, né, que é o derradeiro. Aqui nós já agradecemos a sua participação até esse momento, mas continue conosco, ainda não terminou. Veja só, sensibilidade sob liderança. Nosso autor diz assim, que as escrituras evidenciam, né, mostram de maneira muito clara a profunda sensibilidade espiritual da mulher, ok? A gente vê várias passagens da Bíblia mostrando essa questão da sensibilidade da mulher, inclusive nos momentos que ela tem que exercer a questão da liderança. Foi assim com Noemi, ok? E também foi assim com Ruth. Esses grandes exemplos também que nós temos. Mas também, meus queridos, nosso autor que traz também, ele destaca a questão da sensibilidade feminina, mostrando, dizendo que elas foram, as mulheres, elas foram, está lá nos evangelhos de Lucas e também de João, mostrando que as mulheres foram as primeiras pessoas a acreditarem, a crerem e a testemunharem da ressurreição do Senhor Jesus, ok? Nós sabemos que isso não foi à toa, tá? Teria que ser realmente ali aquelas mulheres que estavam ali. Por quê? Porque as mulheres têm nela mesma desenvolvido essa questão da sensibilidade, ok? Então essa sensibilidade levou aquelas mulheres a crerem de maneira rápida ali e professarem para os outros, para os apóstolos, ok? Que Jesus havia ressuscitado. É mais um momento da evidência da sensibilidade feminina, ok? Que é uma característica fundamental, ok? Para o momento que nós estamos vivendo em nossas vidas atuais, ok? É um ponto, ele diz que isso é o potencial mesmo feminino e tem que ser reconhecido sob lideranças sérias, que orientam o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Amém? Então, todo o potencial feminino, ela tem que estar inserido, tem que estar dentro também do contexto da obra de Deus nessa terra, porque faz parte também. Você sabe que Jesus, havia mulheres que financiavam ali, ajudavam o ministério do Senhor Jesus. E a mulher tinha um destaque no ministério do Senhor. Não pode ser diferente também em nossos dias. A mulher tem o seu destaque porque existem características peculiares que são das mulheres que agregam muitíssimo valor à obra do Senhor, Eduardo. Glória a Deus. Para concluir a nossa lição, nós vamos ver que o relacionamento entre Noemi e Ruth, né, Noemi e a sua nora, nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta, é o amor onde nós abrimos mão dos nossos benefícios próprios, da nossa vontade própria, para ajudar uns aos outros, né? A gente vai ver que esse termo uns aos outros, ele aparece muitas vezes no Novo Testamento, sendo eles 33 vezes. Então nos mostra que nessa nova aliança existe esse relacionamento entre uns com os outros, de uns para com os outros, né? E através desse relacionamento é exatamente para mostrar o amor de Deus, através do amor de Deus, demonstrarmos o amor uns para com os outros. E nós sabemos que nós estamos vivendo em dias onde as pessoas estão cada vez mais pensando somente em si mesmas, cada vez mais narcisistas, pensando somente no benefício próprio. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Então é um diferencial que a palavra de Deus, através da vida de cada um de nós, coloca nesse mundo. É um diferencial muito importante e necessário para que o amor de Deus ele seja propagado, seja proclamado e o reino de Deus ele venha continuar crescendo nessa terra. E vai destacar também que a família é o primeiro ambiente no qual esse amor deve ser praticado. Dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Esse amor ele deve ser evidenciado, ele deve ser claro. Então nós devemos amar primeiramente os da nossa casa, né? Como está escrito lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família ou da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós devemos cuidar da nossa família, né, em primeiro lugar, e depois cuidar da igreja, cuidar dos demais, daqueles que estão em nossa volta, mas sempre agindo com o amor que Deus colocou no coração de cada um de nós. Né, meus irmãos? Amém, meus irmãos, com certeza, né? E o nosso autor aqui, ele destaca que esse amor altruísta é realmente o amor que vem de Deus. Glória. Agora, o que fica para mim e para você, estamos vivendo realmente esse amor de forma altruísta ou nós estamos nos relacionando para nos beneficiar de alguma coisa? A história de Noemi e de Ruth mostra muito bem esse amor de Deus derramado nos corações das pessoas, que é um amor voluntário, que é um amor que não pensa tão somente em si, mas pensa também no outro, tal como eu penso em mim mesmo, como Jesus mesmo destacou. O amor de Deus praticado entre os irmãos tem que ser o amor altruísta, tem que ser o amor que pense no outro, tem que ser o amor que queira o bem-estar do outro. Como nós estamos vivendo os nossos relacionamentos? Essa é a pergunta que fica para você. E o apelo que nós deixamos para você nessa noite é que você rogue ao Senhor, que nós todos venhamos a rogar a Deus para que Ele coloque esse amor altruísta, Eduardo, nos nossos corações, para que o mundo veja a diferença nossa dentro desse contexto social tão individualista que nós vivemos nos nossos dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus, abençoe a sua família, a sua igreja. Vale destacar também que esse programa não tem a intenção, a pretensão nenhuma de substituir a escola bíblica dominical local. É necessário que você vá à EBD no domingo e tenha esse programa como mais uma ferramenta para lhe ajudar e para a edificação da sua fé. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e toda videoaula que for gravada você vai estar recebendo a notificação em primeira mão. Amém? Que Deus abençoe a você, que você possa compartilhar esse vídeo, que esse vídeo possa ter um alcance e possa também abençoar outras vidas. Deus abençoe a todos. Amém.